Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homem te vem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Me fez recordar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Boa noite a todos. É com muita alegria e gratidão que estamos mais uma vez reunidos em nossa Santa Casa Santa para termos uma conversa fraterna sobre os ensinos do Cristo à luz da doutrina espírita. E o tema da nossa conversa de hoje é uma pergunta muito interessante para todos nós. A pergunta é o seguinte: entendestes o programa de Jesus a teu respeito? Logo mais falaremos sobre essa pergunta. E agora faremos a leitura de uma mensagem. A mensagem é do livro Jesus no Lar. É o item 24, Os Sinais da Renovação. É uma psicografia de Chico Xavier por Neio Lúcio. E diz o seguinte: ante a assembleia familiar, o mestre tomou a palavra e falou persuasivo. E quando o reino divino estiver às portas dos homens, a alma do mundo estará renovada. O mais poderoso não será o mais desapiedado, e sim o que mais ame. O mais respeitável não será o dispensador de ouro e poder armado, e sim o de melhor coração. O mais sábio não será o possuidor de mais livros e teorias, mas justamente aquele, embora saiba pouco, procura acender a luz nas sombras que ainda envolvem o irmão mais próximo. Então, vamos acerenando os nossos corações, rogando a Deus a sua presença aqui conosco e nos vossos lares, nos envolvendo na energia de paz e de amor, para que as palavras proferidas possam atingir o coração de cada um de nós, refletindo sobre a nossa vida, promovendo a nossa mudança interior no caminho de Jesus. Obrigada, meu Deus, muito obrigada, que assim seja, graças a Deus. Então, o tema
como eu disse, é uma pergunta muito interessante. Entendestes o programa de Jesus a teu respeito? Essa pergunta, ela ficou muito forte, muito latente na minha cabeça quando eu li o livro Paulo e Estevão. Essa pergunta no livro, ela não acontece como uma pergunta, é um diálogo entre João, o apóstolo, e Paulo, o discípulo do Evangelho do Cristo. Paulo, nessa conversa com João, Paulo, muito sincero, com uma humildade imensa, ele começa a falar com João sobre todas as suas lutas, as suas humilhações, as prisões, os açoites, tudo que ele já sofreu, e neste momento que ele divulga o Evangelho de Jesus, a boa nova do Cristo. E Paulo fala com muita sinceridade, ele diz o seguinte: João, Jesus tem me ensinado a sabedoria da paz interior, em perfeita comunhão com o seu amor. Então, com todo aquele sentimento sincero, falando que Jesus o ensinava a sabedoria da paz interior, em perfeita comunhão com o amor de Cristo, João, admirando Paulo, convicto da sua humildade, da sua sinceridade, João fala para Paulo: és feliz, Paulo, porque entendestes o programa de Jesus a teu respeito. A partir desse diálogo, ficou em minha mente: Keila, e você, entende o programa de Jesus a teu respeito? As leituras do livro aconteciam durante o nosso curso aqui de Noções Básicas da Doutrina Espírita, o módulo 1 da EGE, e que a gente lia junto o livro Paulo e Estevão. E aí a gente questionava: e aí, entendemos o programa de Jesus para cada um de nós? Isso é muito forte, né? E então, assim, é nesse contexto que nós vamos tentar reflexionar sobre o assunto e trazer para dentro de nós, tentar responder essa pergunta para cada um de nós. E a nossa reflexão de hoje será baseada no livro Paulo e Estevão, nos diálogos que Paulo tinha em vários momentos do livro e associando passagens bíblicas e associando também o livro dos Espíritos, para que, quem sabe, no final a gente consiga responder se a gente entende o programa de Jesus para cada um de nós. Então, Paulo diz o seguinte: Deus é providência para todos nós. Providência para todos nós, Deus. O que é providência? Providência divina, providência de Deus. Quando a gente vai buscar no dicionário, Deus é que provê, determina, fornece ou dispõe todas as condições para a gente vencer na vida. Isso seria a providência divina. É Deus provendo, determinando, fornecendo as condições para que a gente prossiga em nossa vida. E Paulo continua dizendo: além de Deus é a providência para todos nós, Paulo diz o seguinte: jamais alguém estará esquecido. Então, Paulo, ele traz a providência divina e que nenhum de nós estamos esquecidos. Para nós, espírita, Deus nos ofereceu Jesus, que é o nosso modelo e guia para toda a humanidade. Jesus assumiu o compromisso de ser o governador do planeta Terra desde a formação do nosso planeta. Jesus está aqui desde o princípio, cuidando deste planeta, para que aqui a gente pudesse vivenciar as nossas experiências neste planeta. E assim, Paulo, ele fala que Jesus, que é esse modelo e guia para nós, Jesus que tudo pode nesse mundo porque ele é o Filho de Deus, que é o nosso modelo e guia e governador deste planeta Terra. Jesus que tudo pode, ele espera com paciência a conversão do mundo. Então Jesus pode tudo, mas ele espera com paciência a conversão do mundo. Então ele espera a conversão de cada um de nós.
No livro dos Espíritas, na questão 258, Kardec pergunta aos espíritos, quando o espírito vai reencarnar, se ele tem a consciência e a previsão das coisas que vai acontecer com ele ao longo da existência. E os espíritos respondem para Kardec da seguinte forma: é ele mesmo, ou seja, somos nós mesmos que escolhemos o gênero das provas que vamos passar. E nisso consiste o nosso livre-arbítrio. Kardec não ficou muito satisfeito com isso, porque a ideia daquele momento era que Deus impunha as provas para a gente como castigo. Aí Kardec continua a pergunta e diz assim: não é Deus que lhe impõe as dificuldades como castigo? Os espíritos respondem: nada ocorre sem a permissão de Deus, porque Deus é que estabelece as leis divinas para todo o universo. Todas as leis divinas que regem o universo é Deus que estabelece, e Deus não impõe nada para nós, e nada ocorre sem a permissão de Deus. Então Deus dá a liberdade de escolha a nós, né? Quando vamos reencarnar, Ele dá a liberdade de escolha para a gente escolher os nossos caminhos, né? Mas deixa também a responsabilidade, né, dos nossos atos com as suas consequências. E o caminho do bem e do mal, então, está aberto. Eles continuam na resposta. O caminho do bem e do mal está aberto. Se a gente se perde, erra o caminho e vai para o caminho do mal, o que nos resta é a consolação que nem tudo acabou para nós. Nós temos a bondade infinita de Deus que nos dá uma nova oportunidade para recomeçar aquilo que foi mal feito. Então, é necessário distinguir o que é vontade de Deus, o que é vontade do homem. E ainda, se um perigo nos ameaça, Deus permite, às vezes, que esse perigo aconteça, porque assim Ele vê a possibilidade de nós evoluirmos. Então é assim que os espíritos respondem para Kardec, falando das nossas escolhas, as escolhas dos gêneros das provas que vamos passar nesta vida. Então nós fazemos as escolhas dos caminhos, dos planos, dos gêneros das provas que vamos passar nessa existência. Mas nós não estamos sozinhos nessas escolhas, porque Deus é a providência divina e Ele não nos abandona jamais. Nós temos os obreiros da vida eterna, os companheiros de Jesus, os nossos mentores espirituais que nos ajudam nas melhores escolhas. E Paulo diz que devemos concordar com Jesus e fazer a nossa parte. Olha só, devemos concordar com Jesus e fazer a nossa parte. Então, Paulo continua: não é justo fazer nem menos e nem mais do que nos compete. Isso é muito forte. Não é justo fazer nem menos e nem mais do que nos compete. Aquilo que nós escolhemos, aquilo que nós definimos que nós viemos fazer, não é justo fazer menos. Não é. Temos que fazer o que nos compete. E o caminho para Deus, esse caminho da evolução, ele está subdividido numa verdadeira infinidade de planos, como diz no livro Paulo Estevam. E aí eu trouxe isso para a nossa realidade. Olha só, quando a gente nasce na família, temos o pai e a mãe, o vô, a avó, a tia, o tio, os primos, a família que nós nascemos. E nós temos responsabilidades e planos com aquelas pessoas. Algo nós temos para cumprir ali. De repente, casamos, associamos a alguma outra família e seguimos um outro caminho. E ali nós temos o esposo, a esposa, o companheiro, a companheira, e nós temos os filhos, sejam biológicos, adotivos, os enteados, o sogro, a sogra, os cunhados. Quais são as responsabilidades que ali nos compete? Qual é o plano que está ali inserido? E aí, vamos para a nossa vida profissional. Na vida profissional, o que é que nós escolhemos para nós? Né? Quais são os nossos colegas de trabalho? Aonde nós estamos? Né? Qual é o tipo de trabalho que nós escolhemos?
quais são nossas relações neste ambiente, como nos comportamos ali. Mais alguns planos aí que nos compete também. E aí, quanto a nós mesmos, quem somos, quais são os nossos comportamentos, os nossos sonhos, nossos desejos, nossas vontades, que está inserido nesse plano. E depois a gente pensa na saúde do nosso corpo físico, na nossa saúde mental, qual é o conteúdo deste plano. E os nossos relacionamentos sociais, amigos, inimigos, desafetos, as pessoas que mal conhecemos e cruzam no nosso caminho, às vezes para pedir algo, às vezes para pedir uma ajuda, ou só para nos dar um sorriso ou nos acolher naquele momento. Quais são os planos deste momento? E aí, ainda, nós temos a nossa vida religiosa. Como é que nos comportamos para nos religar a Deus? O que fazemos para nos religar a Deus? Mais uma infinidade de planos aí que pode ser inserido. E realmente são vários planos, né? Mas independente de todos esses planos, existe um único caminho em todos eles. Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, Jesus, ele nos recomendou o amor. Ele nos recomendou a amar em qualquer circunstância. Na maioria das vezes, não é fácil essa recomendação de Jesus, porque ele recomendou que amássemos até os nossos inimigos, que oferecêssemos a outra face. Como é que eu vou amar aquele que me fez sofrer? Como é que eu vou amar aquela sogra, aquela cunhada intrometida, todo que atrapalha meu caminho? Como é que eu vou amar aquele amigo que me traiu? Toda elevação é difícil. Toda elevação é difícil. Na Bíblia, em João, capítulo 4, versículo 16, Jesus fala que Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece nele e Deus com ele. E ainda Jesus nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Paulo trouxe a carta aos Coríntios, a carta dos Coríntios 13, do versículo 4 ao 7, que ele diz que o amor é paciente, que o amor é bondoso, ele não inveja, ele não se orgulha, ele não se envaidece, ele não maltrata, ele fica triste com as injustiças e se alegra com a justiça, ele não guarda rancor. Então, olha só, a gente começa aqui a compreender qual é o caminho para eu seguir os planos de Deus, né? E em Lucas, capítulo 13, versículo de 11 a 25, e Mateus, capítulo 7, versículo de 13 a 14, Jesus, nas suas andanças, encontra com alguém que lhe pergunta: é verdade que são poucos os que serão salvos? E Jesus lhe respondeu: é estreita a porta do céu. Esforcem-se, porque muitos tentarão fazê-lo. Então, ao recordarmos da lição da porta estreita, percebemos a necessidade de fazermos a nossa parte. Como disse lá no início, nem menos e nem mais do que nos compete. Precisamos seguir este caminho que Jesus ensinou, executando o plano para chegar até Deus. Porque daí a gente atinge a vitória real. Porque o plano de Jesus para nós é que passemos por essa porta estreita. E na questão 167 do Livro dos Espíritos, os Espíritos falam a Kardec o objetivo da nossa vida. O objetivo da nossa vida é o aprimoramento progressivo. A cada nova existência passamos por provas para a transformação da nossa alma até atingirmos um espírito bem-aventurado, um espírito puro. Mas espírito bem-aventurado nos lembra das bem-aventuranças?
de Jesus? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque herdarão a terra. Jesus falou das bem-aventuranças e nos disse ainda que vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então precisamos compreender que a evolução realmente é de cada um. Para passarmos na porta estreita, o plano é de cada um. É de cada um. O plano é meu, o plano é teu. É de cada um. Nós vamos passar nessa porta sozinhos. E aí, mas ele é de cada um, mas estamos interligados. Porque Jesus espera a conversão do mundo. Mas para a conversão do mundo, cada um tem que fazer a sua parte. Então, eu não vou evoluir para o outro, eu não vou passar pela porta estreita junto com o outro. Mas às vezes a gente conversa com algumas pessoas que estão em momento difícil e aí a gente pede assim, vamos fazer evangelho no lar? Ah, não posso fazer evangelho no lar porque lá em casa eu já tentei, eu só faço sozinha, ninguém quer fazer evangelho comigo. Mas lembre-se, né, que a evolução é de cada um. Então nós temos que fazer a nossa parte. Nada muda se a gente não mudar. A mudança começa em nós. Então, pensando na porta estreita, vai passar um por vez. Abigail era noiva de Paulo. Ela já havia desencarnado e mesmo assim, às vezes, em espírito, ela se encontrava com Paulo para ajudá-lo e fortalecê-lo. Paulo, preocupado qual seria o plano de Deus para ele perguntou para Abigail como ele ia fazer para compreender, o que ele precisava fazer para compreender os desígnios do Cristo. Desígnios são os planos, os projetos, os propósitos de Jesus. Como que ele ia fazer para compreender isso? E Abigail responde a Paulo: amar, ama, trabalha, espera e perdoa. Isso já foi um tema de palestra há algum tempo atrás da nossa irmã Luzia, que explanou sobre isso belíssimamente. Então, Abigail mostra como é que a gente vai compreender os propósitos de Jesus, amando, trabalhando, esperando e perdoando. Nossa, não é fácil, realmente não é fácil. Como é que eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou executar isso? Primeiro, é pela boa vontade. Segundo, é a perseverança. Fazendo exercícios diários, verdadeiros treinos, que é possível avançar nesse cumprimento desse plano com mais suavidade, com mais leveza. E Paulo permaneceu neste programa de Abigail, amando, trabalhando, esperando e perdoando todos os dias de sua vida. Ele levantava todos os dias procurando amar a tudo e a todos. Ele trabalhava ativamente para prosseguir no caminho reto. Lembra que temos dois caminhos? O bem e o mal. E Paulo trabalhava no caminho reto. Se ficava ansioso, se inquieto, bastava esperar que ele ficava mais tranquilo. E aí, se alguém lhe insultava como louco, desertor, ele procurava esquecer completamente essa incompreensão alheia, perdoando indistintamente a todos. Paulo, ele era um doutor da lei de Moisés antes de se tornar cristão, passou a ser cristão. E quando ele passou a ser cristão, ele passou a desempenhar a profissão de tecelão, humilde, simples. E essa profissão, para ele, foi como um exercício de paciência. Então, ele tinha a profissão, onde ele executava esse exercício de paciência todos os dias. E quanto à tarefa cristã, Paulo tem alguns exemplos para nós. E ele diz o seguinte, que a caridade jamais deve ser esquecida.
jamais devemos esquecer a caridade. Porque a gente precisa atender quem precisa, a gente pode atender um doente que está numa fase de necessitado, a gente pode doar algo, alguém que está com frio. Então a caridade jamais deve ser esquecida. Porém, a iluminação interior, a iluminação do espírito é essencial. O equilíbrio para que a gente possa passar nessa porta estreita. Se um homem trouxessem para o seu íntimo a compreensão do Evangelho, a compreensão de Jesus, se trouxesse o ensinamento do Evangelho para o seu dia a dia, todas as nossas necessidades mudariam. A nossa necessidade mudaria de plano. Porque Jesus, a gente deixaria de ver Jesus como um mito. Não, Jesus não é um mito. Jesus é uma realidade amorosa. É uma realidade amorosa e firme, porque Jesus, ele nos trouxe o caminho firmemente em nossa vida. Quando a gente compreende o Evangelho, quando a gente traz Jesus para o nosso íntimo, aquele que é necessitado passa a compreender que com seu esforço próprio pode vencer. Aquele que é doente, ele sente que a doença pode escoar as suas imperfeições. Aquele que é mendigo, talvez não teríamos mais mendigo, porque todos teríamos a luz cristã para a iluminação mútua, iluminação de todos nós. Então, todos os obstáculos, eles seriam compreendidos como uma corrigenda de um pai amoroso para filhos inquietos. E assim, Paulo, recordando de toda a sua trajetória de vida até o encontro com Jesus, ele conseguiu escutar a voz do Espírito Santo, que o designava, que o escolhia para a evangelização dos gentios, a evangelização daqueles irmãos simples que não seguiam a lei de Moisés daquela época. Ele tinha o propósito de divulgar a boa nova do Cristo, o Evangelho de Cristo, e reconheceu, extremamente emocionado, que Jesus aceitava a boa vontade dele, aceitava todas as suas lutas, todas as suas humilhações e o chamava para o trabalho. E Paulo, numa conversa com Marcos, um jovem rapaz que gostaria de seguir esse caminho também, diz o seguinte, que eu acho que é uma reflexão para todos nós que estamos prontos para seguir cumprindo com o nosso plano, independente dele, para a reflexão. Paulo falou sobre cumprir bem o seu dever e disse assim: lembra de Davi? Enquanto esteve ocupado, foi fiel a Deus, mas quando descansou, entregou-se no adultério. Lembra-se de Salomão? Durante os serviços pesados da construção do templo, foi puro na fé, mas quando chegou o repouso, foi vencido pela devassidão. Lembra de Judas? Começou bem, foi discípulo de Cristo, mas bastou a impressão triunfal, da vaidade, que Cristo entraria em Jerusalém, cedeu à traição e à morte. Então precisamos amar, trabalhar, esperar e vigiar, trabalhar e perdoar, orando e vigiando todos os dias, para que a gente possa cumprir bem com o nosso dever, com o nosso plano, cuidar da nossa mente, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. E Paulo foi um semeador da palavra do Cristo. Às vezes essas palavras caíram em meio de pedras e espinheiros e não floresceu. Mas Paulo não desistia. Ele tinha a convicção que Deus tem pressa por um serviço bem feito. Mais uma reflexão para nós. Deus tem pressa para um serviço bem feito. Como adiar ou faltar com os deveres sagrados para a nossa alma com Deus? Como é que a gente vai adiar? Ou a gente vai faltar com o dever sagrado de iluminação da nossa alma? Para a gente iluminar a nossa alma, a gente precisa cultivar as virtudes. Então, como é que a gente pode adiar? Não podemos adiar. Então, Paulo, muito preocupado em não conseguir desempenhar o seu papel,
como o semeador ou como manter as igrejas, as comunidades cristãs que ele havia montado. E uma noite, muito comovido, ele fez uma prece. Com lágrima nos olhos, ele orou a Deus, a Jesus. Mestre, que não me falte força e não me falte socorro para desempenhar com a minha tarefa. Já pensou no momento que nós falarmos com Deus, com Jesus, firmemente? Jesus, não me falte forças e não me falte socorro para a execução da minha tarefa. E Jesus disse para ele, não temas, prossegue servindo, não te atormentes. E Jesus deu o caminho para ele, que ele pudesse escrever as cartas, as epístolas, e que assim ele atingiria todas as comunidades cristãs. Então, nessa reflexão, que cada um de nós possamos cumprir com a nossa parte que nos cabe do plano da nossa vida, vem Joana de Ângeles e nos faz um convite. Tem um livro, Convite à Vida, de Joana de Ângeles. E nesse livro, ela diz assim, a vida é um sublime convite. Viver na Terra é uma honra que ninguém pode subestimar. Olha que lindo. A vida é um convite. Viver na Terra é uma honra e ninguém pode subestimar essa vivência aqui. A vida nos convida a simples reflexões até grandes acontecimentos. E vemos os exemplos de Paulo e de tantos outros homens simples que se tornaram grandiosos, né, na tarefa da autoiluminação e da iluminação do outro, porque cada um passa sozinho na porta estreita, mas eu posso incentivar o outro, eu posso ajudar o outro, eu posso fortalecer o outro. E assim, a gente, nos grandes céleres, nós temos Martin Luther King, por exemplo, que não temeu a discriminação racial e encabeçou marchas de paz. E, inspirado na resistência pacífica, ajudou a muitos que sofriam o preconceito. Isso é só um exemplo. Paulo, Martin Luther King, tantos outros que temos como exemplo, que agora com o tempo a gente não pode falar de todos. Mas nós temos pessoas anônimas que fazem e que cumprem com o plano de Jesus para ti. Quantos pais e mães, com o seu amor, se auto-iluminam e conseguem contagiar os seus filhos e ajudar os seus filhos a serem homens e mulheres de bem. Quantos professores, os nossos professores daqui da Seara, os evangelizadores, né? Que entenderam o plano de Jesus, que conseguiram caminhar nesse plano e executar este plano e participaram da construção intelecto-moral dos seus alunos. Tantos anônimos que dedicaram tempo da sua vida, compartilharam, conseguiram desenvolver as suas virtudes, se auto-iluminar e ajudar a tantos outros, seja no campo da justiça, da saúde, da comunidade ou até mesmo dentro do nosso lar. E aqui, na nossa casa, Seara Espírita de Luz, nós temos um exemplo de uma pessoa que todos nós amamos. A nossa querida Elione, nossa mãe maior. Que ela segue os passos de Jesus. Ela entendeu o plano de Jesus para ela. Ela conseguiu entender. Você entendeu, Elione, o plano de Jesus a teu respeito? E todos os dias, independente de qualquer dificuldade, você segue o caminho. E você é feliz, porque entendeu o plano de Jesus para ti. Se desenvolveu as suas virtudes, cada dia desenvolvendo, iluminando a sua vida e contagiando a cada um de nós, trabalhadores dessa seara do Cristo. Incentivando que a gente possa criar a santidade em nós, desenvolvendo as nossas virtudes, se auto-iluminando e contagiando mais pessoas. Porque realmente Jesus espera com paciência, mas
vamos fazer quanto antes a conversão de cada um de nós para que o nosso mundo possa progredir. Obrigada, muito obrigada. Então, vamos acerenar os nossos corações, agradecendo a Deus a oportunidade, que agora essa corrente do bem atinja todos os lares das pessoas que estão me ouvindo neste momento, que possa contagiar o seu coração, contagiando e iluminando a todos os presentes na sua casa, a todos que fazem parte deste plano de vida. Que Jesus abençoe cada relacionamento, que nos fortaleça para que no dia a dia, com perseverança, a gente se auto-ilumine e consiga cumprir e entender o plano de Jesus para nós. Muito obrigada, que assim seja, graças a Deus.